Você pode sentar, que o Espírito Santo continue falando muito com você, que você possa ficar conectado e focado naquilo que Deus preparou para você nessa noite. Eu quero poder compartilhar com você uma mensagem de aproximadamente 20 minutos, e eu quero que realmente você não se distraia, que a sua atenção realmente ela não venha perder o foco daquilo que Deus preparou para você nessa noite. Eu fiquei pensando sobre a mensagem dessa noite. Eu fiquei pensando sobre que tema poder, trazer a vocês, principalmente nesse retorno. Ou seja, que nós esperávamos tanto. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar as nossas séries de mensagens no nosso YouTube. No Instagram nós temos também. Falamos sobre encerramentos necessários. Identificamos algumas coisas que precisam mudar, algumas coisas que nos ajudam a tomar as decisões. Falamos também, nas últimas semanas, sobre o tempo de uma nova estação. Que precisamos esquecer as coisas velhas, as coisas do passado e ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Que Ele já começou, que os milagres já estão vindo, os milagres já começaram. E hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa palavra esperança. A esperança que diretamente acaba nos conectando à fé. A fé, em Hebreus, fala que é a certeza das coisas que nós não vemos. É a certeza das coisas que nós não tocamos. Mas que nós cremos que elas vão acontecer. Só que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como nós queremos e da maneira como nós desejamos. Porque Deus não vai se mover apenas nas nossas necessidades. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa. Precisamos aprender dia a dia a viver em seus caminhos, daquilo que Ele preparou para nós. E esperar, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas não dentro, por exemplo, de um verbo, do próprio verbo esperar mesmo, porque esse esperar, ele fala de estar aguardando alguma coisa, de estar parado. Um exemplo, você vai pegar um ônibus, então você está naquele lugar esperando o ônibus chegar. Você vai pedir um Uber, por exemplo, e aí você vai estar em um local esperando esse Uber chegar até você. Mas eu quero falar, da esperança, do verbo esperançar, ou seja, a esperança de você aguardar algo, mas que faz com que você continue em movimento, com que você, continue esperando algo, mas continua seguindo para esse alvo. Faz com que você não venha a desistir. E para falar um pouquinho sobre essa esperança, e sobre o tema que eu quero compartilhar com você hoje, que é esperança e coragem para recomeçar, eu quero usar a história de uma mulher que me ensina muito na Bíblia. Nós vamos encontrar a história dessa mulher em 3 evangelhos, em Mateus, se não me engano no verso 8, em Marcos no verso 5, e em Lucas, em Marcos no capítulo 5, e em Lucas no capítulo 8. Jesus, ele já estava sendo conhecido pelos milagres que ele estava fazendo. Então as pessoas queriam ter um tempo com ele. Onde ele ia, pessoas então agora começavam a se aglomerar à sua volta. Jesus estava voltando então de um lugar, e chegando de barco, algumas pessoas, diz a palavra que uma multidão já estava o aguardando de uma forma ansiosa, com muita expectativa do que ele ia fazer. Eu fico imaginando o que as pessoas esperavam. Talvez alguns gostariam muito de apenas contemplar os milagres dele. Talvez outros lutavam muito para chegar perto de Jesus, porque eles queriam talvez ter uma oportunidade de ter um encontro de olhares talvez com Jesus, e de repente Jesus olhar e dizer: eu tenho algo para você,
Eu quero fazer algo em sua vida. Se nós fôssemos listar as probabilidades do que as pessoas pensavam em encontrar Jesus, nós teríamos uma lista muito grande. E nesse momento, então, Jesus, então nessa volta, ele realiza uma outra cura, aí ele é questionado em algumas coisas sobre os seus discípulos, com relação aos seus discípulos jejuarem ou não, e ele traz mais um ensinamento novamente, e aí um homem chega diante de Jesus. E quando esse homem chega diante de Jesus, ele não era simplesmente um homem qualquer, ele tinha, de certa forma, uma representatividade, ele liderava uma comunidade. O nome dele era Jairo, e ele chega diante de Jesus, então, e se prostra diante de Jesus. E nesse momento em que Jesus vê isso, sabe, não era algo comum, porque isso era feito diante de autoridades, diante de reis. E esse homem faz isso reconhecendo a autoridade que estava sobre Jesus, que era o poder de Deus, o próprio rei. E ele se prostra diante de Jesus e diz: por favor, a minha filha está morrendo, e eu preciso que você vá comigo. Então Jesus vai seguir esse caminho com esse homem. E no caminho então com esse homem, algo acontece. E uma mulher de repente se encontra com Jesus. Eu quero ler com você o verso de número 43 de Lucas capítulo 8. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Até aqui. Veja, algumas coisas, eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto, sobre a vida dessa mulher. Foram 12 anos de um sangramento contínuo, diz que é uma hemorragia contínua. Todos os dias, sem parar. Eu fico tentando imaginar a situação dessa mulher, porque não tem muitos detalhes sobre ela. Mas eu consigo pensar em duas cenas. Duas situações. A primeira, toda mulher ela tem, como o homem, processos de maturidade, desenvolvimento físico e tal, e em um momento, de uma certa idade da mulher, ela começa então a ter um ciclo menstrual, todos os meses, e as mulheres falam que é muito ruim, que bom que o homem não tem isso, mas o homem é chato com algumas coisas, e tem algumas coisas do homem que incomodam e tal, mas imagine, uma vez por mês a mulher passa por isso. Imagine uma idade, eu vou pegar uma idade aqui de 13 anos, para uma média. Imagine se essa mulher então, com 13 anos, adolescente, começa a ter isso, e ela pensa: nossa, isso é um sinal agora, que eu estou numa outra etapa da minha vida, e talvez ela comece a ter expectativas, porque coisas vão começar a acontecer, talvez ela vai poder começar a desenvolver um relacionamento com alguém, casar, ter a sua família. Mas imagine 13 anos agora, somando a 12, direto, sem parar, com isso. E ela de repente agora tem 25 anos, eu fico imaginando, se ela tivesse então esses 25 anos, os 13 mais 12, 25. Imagine metade da vida dessa mulher com essa situação. Com os seus sonhos talvez agora parados, rompidos, porque ela não pôde ter uma família. Ninguém ia querer casar, principalmente naquele tempo, por um contexto judaico, que eu vou explicar para vocês. Ela estava ali, isolada, sem ninguém. Ou uma outra situação, imagine que talvez essa mulher, essa menina, então com 13 anos, começa a viver isso, de repente ela casa, começa a ter a sua vida com seu esposo, decidem começar uma família, e aí com 20 anos, de repente ela se depara com uma situação como essa. E aí, então mais 12 são 32 anos, e agora ela se depara com 32 anos num contexto assim. E um detalhe que acontecia nessa época: se uma mulher não pudesse ter filhos, pela tradição judaica, o homem poderia cancelar o casamento.
e ela voltaria novamente a estar sozinha, tipo divorciada, mas solteira, porque era como se ela nunca tivesse casado. Então, mesmo sendo a situação de ter começado logo no começo de um ciclo da sua vida, ou ter vivido um tempo e começado o sonho de uma família, alguma coisa foi rompida na vida dessa mulher. Pensar em 12 anos, por exemplo, como hemorragia, nós vemos situações de pessoas que perdem sangue e que elas precisam repor rapidamente, porque senão elas podem ter o final da sua vida. Então, sabe, o sangue representa a vida. Eu imagino ela muito fraca, debilitada. Naquela época era muito difícil para uma mulher sozinha se manter, porque ela era vista com maus olhos muitas vezes. E nesse contexto existia uma lei em Levítico. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver algumas instruções que eram dadas ao povo. E chega um momento em que ele fala sobre a impureza dos homens e das mulheres. Ele fala sobre essa fase da mulher. Quando a mulher chega nesses dias, depois que para então esse ciclo, ela precisa ficar 7 dias ainda isolada para voltar a se socializar. Porque se alguém tocasse numa mulher que estivesse numa situação dessa, essa pessoa ficava impura. E você imagina a situação dessa mulher, ela era excluída pela sociedade. Então ninguém tinha relacionamento com ela, talvez nem de amizade por conta desse contexto. E se nós continuarmos a ler, quando você pega, por exemplo, os outros evangelhos, de Mateus e de Marcos, você vê alguns detalhes interessantes que você não vai encontrar em Lucas. Ela diz a palavra em um dos evangelhos que ela ouviu falar de Jesus. Então ela decide que ela ia encontrar Jesus. Que ela disse para ela mesma: olha, se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Mas imagine o desafio para essa mulher, porque Jesus estava cercado de muitas pessoas, Jesus estava cercado de uma multidão, e ela teria que chegar a Jesus cruzando por essa multidão, e se alguém de repente a reconhecesse, ela poderia ser hostilizada ali, totalmente cancelada na hora, poderia ser apedrejada. O que você está fazendo? Porque imagine, para ela passar e chegar até Jesus, ela teria encostado em muitas pessoas, e com certeza ela encostou em muitas pessoas. E para a tradição daquela época, para a lei de Levítico, aquele povo, aquelas pessoas que talvez ela tocou, estavam impuras, através do toque dela. Mas nesse momento ela foi movida por uma esperança. E foi tomada ao ouvir esse nome Jesus, por uma coragem de pensar: eu vou mudar a minha vida. Eu posso ser curada se eu apenas tocar, eu não preciso nem falar com Ele. Ele não precisa falar comigo. E diz a palavra, que então ela chega pertinho de Jesus. Eu imagino ela espremida em meio à multidão, de repente esticando o seu braço e consegue dar um toque nas vestes de Jesus. E diz a palavra que essa mulher, ao tocar em Jesus, naquele instante, ela é totalmente curada. E eu imagino ela então, talvez de joelhos ali, porque pense 12 anos esperando por algo, e de repente ela toca em Jesus e vê que ela foi curada, a alegria dela, mas ela não podia gritar e falar com ninguém, porque até ela explicar o que estava acontecendo, o que poderia acontecer com ela, o que as pessoas poderiam fazer com ela. E eu imagino ela então ali tentando segurar, sabe, louca para gritar. Se fosse hoje, louca para fazer um stories e dizer: galera, eu estou curado, e marcar algumas pessoas e tal, mas ela não podia. Enquanto ela estava talvez nessa ansiedade de explosão do milagre que ela tinha recebido, talvez os ouvidos dela então começaram a perceber a conversa que estava ao seu redor.
Porque Jesus, de repente, quando teve esse toque dessa mulher, Jesus percebe que dele saiu o poder. E ele fala: alguém me tocou. Pois de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E ele pergunta aos seus discípulos: quem me tocou, quem me tocou? E os discípulos: mestre. Jesus, está de sacanagem, está de brincadeira. Está uma galera aqui, uma multidão nos apertando. As pessoas aqui, está difícil de andar. Jesus, qualquer um pode ter te tocado, Jesus. Olha a multidão que está aqui. Ele diz: não, mas alguém me tocou de um jeito diferente, pois saiu poder. E essa mulher ali, então, ouvindo tudo isso, e talvez a situação ia dar polêmica, ia aumentar, porque Jesus ia continuar questionando. Porque quando nós tomamos uma posição de ter esperança e de coragem, temos um encontro com Jesus, e algo acontece, nós precisamos entender uma coisa: nós nunca passaremos desapercebidos por Ele. Ele vai fazer questão de nos dar atenção, porque Ele está mudando a nossa história. E nessa noite, Jesus está fazendo isso, mais uma vez, o seu Espírito Santo que está aqui. Ele está nesse momento, derramando sobre você essa esperança, essa coragem e a cura que você precisa para recomeçar. Para viver algo novo que Ele tem para você. Então ela, ouvindo tudo isso, se deparando com essa situação, ela precisa se acusar então, e eu imagino ela talvez se levantando a sua mão ali, dizendo: oi, fui eu. Eu fico imaginando: como assim? Fui eu. E ela conta o seu testemunho e diz: fui eu que toquei, sabe? Talvez ela comece a contar a história: olha, dando testemunho, eu fiquei por muitos anos com uma situação, sabe, 12 anos com hemorragia, e eu ouvi falar de Jesus, e eu não queria incomodar de forma alguma, eu talvez não poderia nem estar aqui, por favor, mas quando eu ouvi esse nome, a esperança veio que se apenas eu o tocasse, eu seria curada. E quando eu o toquei, o seu poder me curou. E quando Jesus, ele ouve aquilo, ele ouve aquele relato, ele olha para aquela mulher, e eu imagino algo que sentimos tanta saudade nesse tempo de abraçar, de tocar nas pessoas. Eu imagino talvez Jesus, com o seu amor e sua misericórdia, levantando aquela mulher do chão, totalmente tocada pelo seu poder. Ele pega talvez ela pelos braços, levanta ela para que pudesse ficar na mesma altura dele. Então quando os seus olhos estiveram na mesma altura dos seus olhos, ele pôde olhar para ela e dizer: filha, a tua fé te curou. Eu não sei qual tem sido a tua dificuldade, eu não sei como tem sido os teus dias, eu não sei quais são as suas crises, mas se você é humano, naturalmente você deve estar sofrendo alguma coisa, em algum momento, você passou talvez por alguma situação. O ano passado para mim não foi um ano, foi um ano de muitas crises, de me encontrar de novo em algumas coisas, mesmo, sabe, sendo um pastor, porque eu sou humano, eu também sou filho. Em alguns momentos eu preciso do colo do papai, do Abba. Talvez nessa situação dessa mulher, o contexto dela fez com que ela tivesse que se isolar por conta do fluxo de sangue que ela tinha, constante. E talvez você, por outros contextos, de uma realidade que todos nós temos encarado, de uma situação de há um ano enfrentar, sabe, toda hora uma mudança. Talvez você começou a enfrentar algumas crises, e essas circunstâncias dessas crises fizeram com que você tivesse vergonha de quem você é.
vergonha do que você tem, ou talvez do que você gostaria de ter e não consegue. Talvez diante de você nesse tempo, o contexto que tem te afastado, não somente de Deus, mas até mesmo da sua família, dentro da sua casa. São crises que chegaram à sua casa também, das estatísticas de talvez ter desemprego na sua família. E parte do que você precisa hoje é tão difícil. E você se questiona: Deus, por que comigo? Ou talvez você fala: Deus, por que comigo de novo? Deus, por que mais uma vez? E talvez você pensa: nem adianta eu tentar, Ele não vai me ouvir. Nem adianta eu tentar, Ele nem sabe quem eu sou. Não adianta eu tentar, Ele nem me conhece. Às vezes nós nos frustramos porque gostaríamos de talvez poder ir a algum lugar diferente, algum lugar legal, e não é possível. Queremos talvez, sabe, poder estar numa casa diferente, numa casa melhor, mas nós não conseguimos. Sabe, às vezes nós queríamos mudar o jeito que nós somos, porque ou eu tenho muita raiva dentro de mim, eu não consigo controlar, ou tudo eu choro, e sabe, aí é crise de ansiedade, é bipolaridade, sabe, dificuldade de me relacionar, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha. Mas uma coisa Deus espera de você essa noite: que a sua esperança se mantenha, e que você possa ter coragem, para tomar uma decisão, de ir ao seu encontro, e de tocar em suas vestes, e Ele poder olhar para você hoje, mesmo que Ele tenha que te erguer do chão agora, te levantar, olhar no seu rosto, dentro dos seus olhos, e dizer: filho e filha, a sua fé te curou. Eu quero ler com você o versículo de número 48. Se a banda quiser voltar, vocês podem voltar. Versículo de número 48, depois de tudo que essa mulher então passou, depois de tudo que essa mulher teve, depois de tudo que ela encarou diante dessa multidão, das suas limitações, Jesus disse, então Ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. O que Deus espera é que você hoje possa receber essa cura, e que ao retornar para a sua casa, independente do jeito que está a sua família, que está a sua casa, que está a sua vida, tudo que Ele espera é que hoje você possa receber uma cura, e que você vá em paz. A paz que talvez vão chegar para você e dizer: ei, o que fizeram com você lá hoje? Por que mudou agora? Então, sabe, agora você está crente? Cadê as respostas afiadas? Cadê aquela pessoa que me respondia toda hora? Agora quer dizer que você está corajoso e corajosa, não vai mais chorar? Simplesmente você vai poder dizer dentro de você mesmo com Deus: muito obrigado, Senhor, porque eu estou em paz. Não é uma paz qualquer, mas é a paz que excede todo entendimento. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Eu anotei uma frase e eu quero ler ela para você. De uma das coisas que eu sempre busco fazer muito, quando eu tenho uma escolha a fazer, quando eu tenho uma decisão a tomar. E às vezes é muito difícil. Pode esperar um pouquinho, Cleusa, depois já. Às vezes é muito difícil tomar uma decisão, porque a gente fica numa dúvida se vai dar certo ou não. E quando nós não fazemos algo e o tempo passa, e aí já é tarde demais, a gente começa a se arrepender e se martirizar muito com isso.
E uma das coisas que eu quero poder deixar você hoje, através dessa palavra de esperança e coragem para recomeçar, é a seguinte: eu prefiro me arrepender de tentar e ter dado errado, do que alimentar a ilusão de não viver o que Deus tem para a minha vida, por medo ou desculpas esfarrapadas. Que a partir de hoje você não tenha medo de tentar. Por mais que pareça besteira, eu conheci uma menina, passei por uma menina hoje no semáforo, bem perto aqui da Shalom, da igreja. E ela estava vendendo balas. E ela estava vendendo balas não porque era um prazer para ela, mas porque ela havia decidido que ela poderia fazer algo pela sua família. Com um pouquinho de dinheiro que ela tinha, ela comprou então uma caixa de balas. E ela decidiu que ao invés de ficar em casa, se lamentando por situações, por coisas que talvez não tinham, ela ia usar parte da sua força para gerar algum recurso e tentar ajudar a sua família. E parte do que ela estava fazendo, vinha ajudando todos os dias a manter algumas coisas simples e básicas para sua casa, que talvez não teria. E se ela tivesse em casa, talvez ela estaria se lamentando porque não tinha. Parece tão simples. Ela teve que ter coragem para romper a vergonha, para romper o julgamento de alguém que poderia conhecê-la. Mas ela decidiu fazer algo. Ela decidiu ter a esperança de fazer algo pela sua família e ter a coragem para mudar a sua realidade. Eu quero nesse momento poder orar por você, para que você possa ser cheio dessa esperança e dessa coragem, porque Deus conhece você. Deus, Ele ouve as suas orações. Ele não vai simplesmente se mover pela sua necessidade, mas Ele dará a direção que você precisa. Que você possa abrir o seu coração para receber essa coragem necessária para recomeçar o que você precisa. Talvez para ajudar uma pessoa que está muito próxima de você a recomeçar a sua vida. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu nesse momento, eu quero orar por cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, derramando sobre eles essa esperança, derramando sobre eles, Pai, essa coragem que vai recomeçar. Eu quero declarar sobre eles, Pai, que o Senhor possa remover todo o engano que existe, Pai, de que o Senhor não os ouve, de que o Senhor não os conhece. Isso é uma mentira. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece cada detalhezinho nosso. E que através dessa canção, Pai, o Teu Espírito Santo possa fazer dessa letra, dessa canção, a oração de muitos, declarando coragem, coragem para recomeçarmos.